Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Dando início à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palmeira, por ordem de sorteio realizada junto aos candidatos ou seus assessores, o nosso primeiro entrevistado será o Sérgio Beliche, do Partido Democratas, o DEM. Bom dia, candidato, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês, passando para a população de Palmeira um pouco das nossas propostas, da nossa vida particular, para que a população analise todos os candidatos e escolha o seu candidato. A gente pede sempre que não vote em branco, não vote nulo, que realmente escolha o melhor para a nossa cidade. Candidato, como padrão das nossas entrevistas com os candidatos que já foram feitas tanto com os candidatos de Ponta Grossa e também com os de Carambeí, a gente inicia com 3 minutos para a apresentação do candidato e para que o senhor possa declarar por que quer ser o próximo prefeito de Palmeira. Ok. Eu tenho 51 anos, sou nascido aqui em Palmeira, morei um tempo fora porque meu pai é engenheiro civil e fez muitas obras fora, então a gente acabou morando em outras cidades. Comecei a minha vida no comércio muito cedo. Com 14 anos eu vim a Palmeira, eu morava em Curitiba e vim a Palmeira com meu pai, com meu avô, e já ia no interior, comprava ovos caipira, comprava queijo do Querubim, e no domingo pela manhã eu ia em Curitiba, ao redor da minha casa, vender os produtos lá. Então foi assim que eu tomei gosto pelo comércio. Aos 18 anos eu fui gerente de 2 lojas no Shopping Miller, em Curitiba. Aos 21 anos, eu fui gerenciar 5 fazendas, 2 em Loanda, no Paraná, 2 no Mato Grosso e uma aqui em Reserva. Depois, aos 22 anos, eu abri a minha empresa, a NARF, do qual sou proprietário. Estamos completando quase 29 anos de existência e, graças a Deus, sempre atuando dessa forma no comércio. Tenho 33 anos de experiência de administração, de gestão, e é o que a gente propõe para a Prefeitura de Palmeira. Gestão, com transparência e muito diálogo com as pessoas. Esse é o nosso propósito. Milena, eu quero ser prefeito de Palmeira, primeiro porque eu nasci aqui, eu moro aqui nessa cidade, eu amo a cidade de Palmeira, e desde a minha primeira eleição, o meu compromisso sempre foi com a população de buscar recursos para a cidade de Palmeira. E é isso que eu fiz nos meus 12 anos como vereador e nesses últimos 8 anos que eu não fui vereador, que eu simplesmente fui um cidadão comum. Sempre buscando recursos para a cidade, independente de quem era o prefeito. Para mim, o que importa é ajudar a nossa cidade a crescer, a se desenvolver e trazer recursos. Então, por esse motivo, eu quero ser o prefeito da cidade. Nós temos muitos projetos para a cidade, para o interior. Nós estamos com um problema muito sério hoje no nosso hospital, que está à beira de fechar as portas. Já me comprometi com a direção do hospital que a partir do dia 1º de janeiro nós vamos passar o pronto atendimento para o hospital e o hospital vai ter sobrevida. Então esse é o nosso papel, trabalhar e fazer gestão. Eu acho que a prefeitura não precisa de um prefeito, ela precisa de um gestor que possa tratar bem as pessoas, escutar os seus funcionários. Nós vamos reduzir o número de secretarias, nós vamos reduzir o número de cargos comissionados, vamos mudar todos os secretários, todos os cargos em comissão. Esse é o nosso compromisso com Palmeira. Candidato, o senhor foi eleito vereador lá nos anos 2000, reeleito em 2004 e 2008. Em 2012 foi eleito como suplente de vereador e em 2014 como suplente de deputado federal. Por que concorrer agora, 8 anos depois, fora da vida pública, a um cargo no Executivo? Bom, Milena, eu confesso para você que eu gosto muito de política, da boa política. Então, sempre fiz isso, mesmo nesses 8 anos que estava afastado da política. Mas Palmeira é uma cidade
que está localizado numa área privilegiada. Nós temos na cidade vários pontos turísticos, onde nós vamos investir pesado no turismo. Você sabe que o turismo é uma indústria sem chaminé, ela gera muitos empregos e muita renda. Eu, quando fui vereador, no meu primeiro mandato, eu entrei com um projeto acabando com o voto secreto. Então, lá em Palmeira, desde 2001, se não me engano, 2002, não existe mais voto secreto. Só, não a meu pedido, mas que pediram, né, e acabaram derrubando no meu projeto, o voto para a escolha do presidente da Câmara, né, na votação da mesa. Todas as outras votações não são mais secretas. Todos os mandatos, né, vocês sabem que todo final de mandato é entrado um projeto para aumento dos salários dos vereadores. Todos, sem exceção, eu sempre votei contra o aumento do salário dos vereadores. Vou te explicar por quê. Não é que eu achava que era pouco ou que era muito. É que eu acho um absurdo nós votarmos o nosso próprio salário. Então eu não achava isso justo, não acho isso justo. Isso tem que mudar na legislação municipal, federal, estadual, tem que acabar com isso. Quem tem que definir os salários são outras pessoas e não o próprio candidato. Por mais que você fosse para uma reeleição, não sabia que se ia ser eleito, então eu sempre votei contra por esse motivo. Tá? Então, eu acho que mais ou menos isso aí, depois você vai fazendo algumas perguntas, a gente vai detalhando mais algumas coisas. Por que essa mudança em concorrer antes apenas ao legislativo e agora ao cargo executivo? Por que trocar essa tentativa de chegada ao poder? Bom, foi assim, a gente já depois da minha primeira eleição em 2000, em 2004 eu tive o convite de ser candidato a prefeito, não aceitei. Em 2008 também não aceitei, em 2012 também fui convidado pelo nosso grupo político para ser candidato a prefeito. Por que eu não aceitei na época? Porque a minha empresa estava em franco crescimento e eu não poderia deixar a minha empresa, eu que tocava, eu que gerenciava a minha empresa, eu não podia abandonar a minha empresa porque lá é meu ganha-pão, né? Então, de repente, eu poderia, 90 dias de campanha, quando eu retornasse para a empresa, eu não saberia como estava. Então, hoje, eu tenho o meu filho, que está trabalhando comigo, formado em administração de empresas, já está há 3 anos lá na loja. Eu tenho a minha filha também formada em administração de empresas, trabalhando comigo na loja há 1 ano. Então hoje eu tenho um tempo livre para me dedicar à cidade. E eu aceitei esse convite só agora, porque hoje eu tenho disponibilidade para me dedicar exclusivamente, a partir do ano que vem, à Prefeitura de Palmeira, a buscar recursos, a viajar. A gente tem lá uma grande dificuldade com estradas rurais, por exemplo. Eu já falei para o Major Schulli, que é o meu vice, que nós vamos ter que ir buscar em outros municípios que têm estradas boas, e a gente sabe que tem, porque eu tenho viajei muito durante a minha empresa, né, porque a gente fazia vendas em várias cidades, tem muitas estradas boas e nós precisamos copiar. O que tiver de bom nos outros municípios, nós vamos trazer para Palmeira. Então foi esse o motivo que só agora eu aceitei esse convite. Candidato, a maioria dos candidatos a vereadores em Palmeiras são de outros partidos que não o seu. No seu plano de governo, o candidato cita o relacionamento com a Câmara de Vereadores e a sua importância. Caso venha a ser eleito, como deve ser essa relação entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, especialmente com aqueles vereadores de oposição? Helena, eu pretendo fazer um mandato de diálogo. Eu quero conversar com os vereadores assim. Todos os vereadores, independente deles serem da situação ou da oposição, eu quero e vou cobrar deles que eles fiscalizem o executivo, que fiscalizem os meus secretários. Nós vamos fazer um governo transparente, nós vamos abrir tudo para os funcionários saberem o que está acontecendo e para a população. Então, vou orientá-los e vou pedir se eles precisarem ajuda de indicação de deputados, para eles poderem trazer recursos para Palmeira. Eu acho que você só constrói uma cidade grande, né, que essa cidade cresça, se você tiver um bom relacionamento. E eles têm que fiscalizar o executivo. É a obrigação deles e eu faço questão que todos eles, né, mesmo os vereadores que estiverem do nosso lado, que forem eleitos com a gente, que eles façam isso. E a nossa coligação, realmente, você tem razão, ela é pequena. Eu vou te explicar os motivos do porquê, mas tem vários candidatos que estão, né, em outros partidos
e que já se posicionaram né, com a gente, já se posicionaram que tem liberdade de escolher, e essa é a importância da cidade pequena, né? A gente poder dialogar. E todos os candidatos, eu tenho um bom relacionamento. Então, eu não vou ter problema. O que aconteceu nas negociações? Você, né, deve ter uma experiência política, e nas negociações começam as conversas, né? Nós estávamos conversando com o PP, que é o partido do Major Schulli, e estávamos conversando também com outros 3 ou 4 partidos. Um dos partidos optou por livre escolha do grupo de ir com outro candidato, a gente respeita, nós conversamos numa boa, sem problema. Um outro partido, uma das pessoas do partido chegou até mim e pediu um cargo específico para ele dentro da prefeitura. Eu, de maneira nenhuma, aceito esse tipo de negociação. Falei para ele que eu não aceitaria, que é lógico que se o grupo dele viesse participar da nossa coligação, eles teriam espaço na administração, nós íamos governar junto, com muito diálogo, que eles poderiam indicar pessoas para compor o grupo, que não teria problema nenhum. Um terceiro grupo, né, que a gente conversou, também foi uma conversa muito boa. É lógico que toda conversa envolve indicações de pessoas para compor a base, né, do governo, e é lógico que a gente falou para eles que também eles pediram para participar de algumas secretarias. A gente trabalhou isso na maior naturalidade. Aos 48 minutos do segundo tempo, eles bateram o martelo, fecharam com a gente, né? Era um grupo que pensa igual a gente, é um grupo que a gente tem uma consideração muito grande, um respeito muito grande, e se eu ganhar a eleição, eu vou procurar eles para estar junto com a gente também. Eles têm uma entrada em alguns setores da comunidade. E depois a gente saiu para, entre aspas, comemorar essa coligação, e esquecemos que o jogo só acaba quando o juiz apita, né? E aos 49 minutos eles me ligaram dizendo que não iam mais coligar com a gente, que, né, optaram por outra coligação. Então a gente respeita, eu acho que todo mundo tem direito de coligar, mas é por esse motivo que o nosso grupo é pequeno, porque a gente não prometeu o cargo para ninguém. Nós vamos ter autonomia para escolher as melhores pessoas técnicas para administrar junto com a gente. Candidato, ainda falando num plano geral, mas já citando o seu plano de governo, o senhor cita que o primeiro ano deverá seguir o estabelecido no planejamento da administração anterior. Porém, vale salientar que a lei permite possibilidade de alterações sempre que necessário. Como a gente sabe, a legislação mesmo determina que o orçamento de um ano deve ser definido um ano anterior. Mas caso venha a ser eleito, qual seria a primeira ação do candidato? E além disso, tirando aquelas ações que dependem de recursos, haveria alguma ação que demandaria apenas criatividade e não dinheiro aplicado nesse primeiro ano? Com certeza, Milena. A primeira coisa que a gente vai fazer é reduzir o número de secretarias, como eu já te falei, reduzir o número de cargos em comissão. Isso vai enxugar a máquina e vai sobrar dinheiro para fazer alguns investimentos. Nós temos também, nos primeiros meses, eu quero sentar com todos os funcionários públicos, cada um da sua área, saúde, educação, esporte, cultura, e a gente dialogar, porque eles estão vivendo o dia a dia, né? Alguns há mais de 20 anos, alguns há mais de 30 anos, que trabalham lá e que conhecem a realidade de cada setor. Então nós vamos escutar eles, nós vamos fazer um governo transparente, escutando as pessoas. Lógico que a gente vai ter autonomia para decisões, mas a maioria das coisas que os funcionários e que a população nos trouxer, a gente vai aplicar. Então eu acho que o primeiro ano de mandato é um primeiro ano de muito aprendizado, de muito diálogo com os funcionários, e nós vamos aproveitar para indicação de pessoas, tanto como secretários, como para cargos de direção ou de comissões. Nós vamos procurar aproveitar a maioria das pessoas que já estão hoje com o cargo efetivo, porque isso vai trazer uma economia e vai trazer uma dinâmica muito boa para a administração, porque as pessoas já estão lá, já estão sabendo mais ou menos como funciona, e a gente vai dar. Então, todos os cargos em comissão e os cargos de secretarias, nós vamos eliminar todos. Não tenho nada contra ninguém que está lá, mas nós vamos trocar todos os cargos. E o pessoal que for funcionário efetivo, nós vamos dialogar e vamos conversar. Existe também hoje na prefeitura várias contratações através
Esqueci o nome aqui. São pessoas que são contratadas, né, de terceirizações, tá? E a gente vai sentar, vai fazer uma análise, o que tiver bom, o que for bom para o município, a gente vai continuar. Então, as pessoas que estão nesses cargos, fiquem tranquilas, porque nós não somos nenhum radical, nós não temos, né, não queremos prejudicar ninguém. Então, nós vamos discutir e vamos trazer tudo que for bom para o município, vai ser mantido. O que tiver ruim e que for de qualidade baixa para o município, a gente vai eliminar. Candidato, uma das principais demandas da população de Palmeira é a melhoria dos serviços de saúde da cidade. Falando em hospitais, no início desse ano, o Hospital Madre Teresa de Calcutá foi interditado por questões de higiene e na semana passada a Santa Casa levantou a possibilidade de cortar os atendimentos pelo SUS por conta de falta de verba. No seu plano de governo, o candidato cita que, mesmo não sendo obrigação do poder público municipal, pretende investir na recuperação da saúde dos hospitais. De que forma seria feito isso? Seria aplicado o dinheiro público nesses hospitais privados? Seria construído um hospital público? Como seria esse investimento? Eu acho que seria inconveniente da nossa parte construir um hospital hoje. Vamos falar um pouquinho, bem rápido, do Hospital Madre Teresa de Calcutá. O hospital fechou em novembro, dezembro do ano passado, faz quase um ano. A gente sabe que por problemas internos, mas nós já estamos em conversações com alguns médicos da cidade para a gente, inclusive já liguei para o pessoal que faz a administração do hospital, só que eles corretamente pediram para que a gente venha conversar só depois das eleições, mas nós queremos conversar com ele e dar uma vida ao hospital, a gente chama o Hospital de Cima, né, que é o Hospital Madre Teresa. Já tem ideias de alguns médicos que trabalham na cidade de fazer lá alguma coisa com relação à recuperação de dependentes químicos, né, de dependentes do álcool e também alguma coisa com relação àquelas pessoas que têm, principalmente pessoas às vezes de idade, que estão em casa, que não estão acamadas, né, que têm dificuldades na saúde individual de cada um, que a gente possa locar essas pessoas lá e fazer um atendimento lá. O hospital tem uma estrutura boa, né? Lógico que vai precisar de algumas reformas, de algumas coisas, mas a prefeitura, dentro da lei, vai investir. Com relação à Santa Casa, eu tenho conversado já há alguns meses com os diretores do hospital, a gente sabe das dificuldades. O hospital, se você tiver a oportunidade um dia de visitar, o hospital está muito bem cuidado, é um hospital bonito, é um hospital aconchegante para as pessoas. O hospital tem um problema com o governo do estado, que o governo não quer assinar o convênio. E não assina em função de o hospital não ter a certidão da vigilância sanitária. Então, para a vigilância sanitária assinar, precisa de algumas reformas em alguns locais do hospital. E eu acho que nada mais justo que, dentro da lei, a gente achar alguma maneira de fazer isso aí, encaminhar ao governo do estado, para o governo poder assinar e dar uma sobrevida ao hospital. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, termina o convênio de uma empresa que faz o pronto atendimento, que o pronto atendimento lá em Palmeira é feito dentro do hospital, mas não é o hospital que faz. Quem faz o pronto atendimento é uma empresa contratada pela prefeitura que recebe um valor consideravelmente alto para fazer todo o pagamento aos médicos. A partir do dia 1º de janeiro, nós vamos conceder ao Hospital Santa Casa o pronto atendimento. O hospital vai ficar responsável pelo pronto atendimento. Com isso, vai entrar um recurso e ele vai poder ter vida nova. Lógico que não vai ser só isso. A prefeitura vai investir o que puder de dinheiro. Nós não podemos deixar fechar o Hospital de Palmeira. O hospital não vai fechar comigo de prefeito. É inadmissível nós tínhamos há 5, 6 anos atrás 3 hospitais. O Hospital de Vítor Marsum já fechou há alguns anos. O Madre Teresa fechou ano passado e eu não vou deixar fechar o nosso hospital, não. Bem pelo contrário, nós vamos investir no hospital, nós vamos buscar recursos federais, estaduais, parceria com as empresas e o hospital, a partir do ano que vem, vai ter nova vida e o povo de Palmeira vai se orgulhar do hospital que nós vamos ter lá o ano que vem. O candidato citou que esses recursos aplicados seriam buscados junto ao governo do estado, junto ao governo federal e junto à iniciativa privada. Há também a previsão de aplicar recursos municipais no hospital privado?
Com certeza. Já é repassado hoje um recurso que era em torno de 100 e poucos mil alguns meses atrás, foi aumentado para 180 mil, 170 e pouco. E nós com certeza nós vamos dar sobrevida ao hospital. Se precisar investir 200, 300, 400 mil, nós vamos investir sim. A população precisa não só do hospital, ela precisa de médico. Nós não temos obstetra, né, no hospital, pediatra falta, psicopedagoga, fono, né? Precisa. Então nós temos que dar um resultado melhor, a população exige. Essa é a nossa obrigação, Milena. Obrigação do prefeito é gerir a cidade, e hospital, saúde, educação é prioridade e nós vamos investir pesado no hospital, pode ter certeza disso. Candidato, nós entramos em contato com algumas das entidades de Palmeira pedindo que eles enviassem perguntas aos candidatos à prefeitura, mas que não fossem direcionadas a um candidato ou a outro. A gente distribuiu essas perguntas e agora eu queria apresentar ao senhor a pergunta enviada pela APAI de Palmeira. Sou Michele de Freitas Cap, diretora da APAI de Palmeira. A APAI, assim como tantas outras instituições do nosso município, realiza ações que colocam em prática as políticas de assistência social em Palmeira, compondo a rede de serviços sociais de grande relevância para todos os cidadãos. Para tanto, são necessários apoios e parcerias da comunidade e do poder público. Qual a sua visão e pretensão em relação aos termos de colaboração e subvenção que hoje colaboram com a manutenção dos serviços prestados nessa área? Obrigado, Michele, pela pergunta. Eu conheço muito bem a APAI. O meu primeiro recurso, Milena, que eu trouxe para a APAI, que eu trouxe para Palmeira, foi no ano de 99 ou 2000 e, por sinal, foi para a APAI. A gente, na época, ainda a Fanny Lerner, né, era a esposa do governador, do então governador Jaime Lerner, e nós trouxemos para a APAI de Palmeira uma panificadora, que funciona até hoje, né? Eles fazem produtos maravilhosos lá. Então eu tenho um carinho muito especial pela APAI. Para a APAI também, nós já doamos uma Kombi para a APAI, já doamos vários jogos de pneu, já ajudamos na parte da sala de informática, né? E eu sou um colaborador da APAI. Contribuo com bem pouquinho, mas sou um colaborador há muitos anos da APAI através da minha empresa. Então, para mim, a assistência social no nosso município vai ser prioridade através de parcerias. A APAI é uma das parceiras já da prefeitura, ela recebe uma subvenção. Inclusive, quando eu era vereador, nós brigamos por manter a subvenção e por aumentar os valores das subvenções para todas as entidades. Hoje, se não me engano, são 6 ou 7 entidades que recebem, porque a entidade, para receber, ela tem que apresentar um projeto a ser aprovado pelo conselho e aí sim a prefeitura vai ajudar. Mas com certeza eu tenho falado nas minhas reuniões que hoje, se as entidades que prestam assistência social e as igrejas da nossa cidade, se elas se reunirem hoje e falarem assim, a partir de amanhã nós não vamos mais trabalhar, se instala o caos em Palmeira, não só em Palmeira, em qualquer município. Então, todas as entidades, todas as igrejas, todas as ONGs, nós temos ONGs que cuidam dos animais, né? Todas elas vão ser parceiras da prefeitura. Esse é um compromisso, é uma obrigação, não é nem um compromisso, é uma obrigação do prefeito em ajudar todas vocês. Podem contar com a ajuda do prefeito Sérgio, do vice-major Chuli. A partir do dia 1º de janeiro, vocês vão ser muito bem atendidos, com muito diálogo, com muita conversa, porque não adianta, Milena, às vezes você ir lá e chegar, não, está aqui, ó, um projeto, papai. Nós temos que escutar eles, ver quais são os projetos que eles querem. E aí sim, a gente viabilizar isso. Então nós somos parceiros, vamos ser a vida inteira. A APAI é fundamental, né, e outras entidades também são fundamentais para poder fazer um trabalho, principalmente para as pessoas que mais necessitam. Candidato, falando em gestão administrativa, uma das propostas que consta no plano de governo é reduzir as atuais secretarias, que hoje são 12, deixando apenas 7.
Uma das novas, a única nova secretaria seria a Secretaria de Captação de Recursos, que hoje é um departamento da Secretaria de Urbanismo. Porém, no plano de governo, o candidato também cita que essa secretaria não precisaria de estrutura funcional, somente do secretário. Por que essa decisão de criar uma secretaria apenas com a figura do secretário? Como funcionaria? Veja bem, Miliana, tudo que a gente coloca num plano de governo, e o nosso já foi feito várias alterações através das conversas que a gente tem feito com as pessoas, eu acho fundamental a gente ir buscar recursos. E essa secretaria, ela vai englobar outras coisas, como a nossa ideia é criar uma secretaria que cuide de toda a parte do interior, né? Principalmente de estradas, do agricultor, do pequeno agricultor. Então, nós vamos sentar com a comunidade, que nem eu te falei, com todos os funcionários da prefeitura e vamos pontuar. Às vezes, os 7 secretarias que a gente colocou no projeto, pode ser 6, pode ser 8, né? Assim, você sabe que o projeto, né, o plano de governo nunca é fechado, ele não pode ser engessado, ele tem que ser transformado através de diálogos, através das conversas. A gente teve que elaborar um projeto, né, para apresentar ao TRE, e também poder apresentar as pessoas, mas é fundamental. Eu trouxe para Palmeira, nesses anos aí que eu tive envolvido na política, mais de 25 milhões de reais. Esse valor é muito maior do que qualquer um dos outros candidatos trouxeram para Palmeira. Então, o meu compromisso com o recurso é muito importante. O governo do estado, o governo federal tem muito recurso, só que você tem que estar preparado com projetos, com pessoas capacitadas, para você poder gerenciar esses projetos e ir atrás de recursos. Esse é o papel fundamental do gestor. O gestor tem que fazer o macro, né? Ele tem que ter pessoas de confiança nas secretarias, nos departamentos, para fazer aquela parte mais esmiuçada, mas o prefeito tem que ir atrás de recursos, tem que ir atrás de empresas, tem que ir atrás de projetos para gerar mais emprego, mais renda para o município. E é isso que nós vamos fazer. O candidato comentou que já pensou em algumas alterações para o plano de governo oficial que foi apresentado ao TSE, como, por exemplo, nessa quantidade de secretarias. Ao invés de 7 secretarias, que seria a ideia inicial, para quantas seriam reduzidas as atuais 12? Não, que nem eu te falei, não tem um número fechado. A gente colocou em torno de 7, porque a gente pensou num planejamento. E com as conversas, né, às vezes existe de repente a possibilidade de você fazer 3 super secretarias, né, é uma ideia também, 3 super secretarias e depois fazer os departamentos. O importante é a população saber o seguinte: vamos falar em Secretaria do Esporte, que nós temos hoje em Palmeira. Nós temos Secretaria do Esporte hoje, mas que não tem recurso. Metade do recurso que vai para o esporte é pago para funcionários, entendeu? Então não sobra dinheiro para pagar a condução para as pessoas irem jogar fora, não tem uniforme, não tem falta bola. Lá em Palmeira foi construído ginásios, quadras poliesportivas, só que não tem projeto, né? Você não tem um professor dentro de um ginásio, aí vira, né, nós temos lá o ginásio da Vila Rosa, por exemplo, que está abandonado. Então, se você não criar projetos, você não vai desenvolver. Então, o nome secretaria não tem a menor importância. O importante é você enxugar os gastos e poder investir esse dinheiro que você iria pagar de salários para pessoas que você, de repente, fez um acordo, porque no jogo político tem muito isso. Saia candidato, se você não se elegeu, eu te dou um cargo. Nos ajude, se eu me eleger, eu te dou um cargo. E daí a prefeitura enche. E nós temos total autonomia para não fazer isso, porque nós não prometemos cargos para ninguém, nós temos um grupo enxuto e todos que estão participando do nosso grupo, nenhum tem promessa de cargo. Inclusive, a grande maioria não vai estar trabalhando com a gente, que são todos empresários, né, todas as pessoas que já trabalham e que não precisam e não querem vir trabalhar na prefeitura. Eles estão ajudando no pensamento de a gente poder fazer um trabalho sério de crescimento. Eu tenho a minha empresa. Se a cidade crescer, desenvolver, as pessoas tiverem mais renda, eu quero ganhar dinheiro na minha empresa. Eu não quero ganhar dinheiro na prefeitura. Entendeu? Esse é o nosso papel. Eu sou um empresário e quero ajudar a cidade que durante esses 29 anos sempre me ajudou, os clientes foram na loja, compraram. Nós, graças a Deus, temos um passado limpo, então a gente tem que ser transparente. Para fazer novos investimentos, construir novas unidades, criar novos projetos, são necessários recursos disponíveis. O candidato já citou algumas das medidas de economia que pensa em implantar na prefeitura, como a redução de cargos comissionados, a redução de secretarias, mas também cita em seu plano de governo
que descarta a possibilidade de aumento de impostos ou de bases de cálculos de impostos, que vai fazer uma busca incansável para viabilizar anualmente não apenas a reposição salarial da inflação, mas também acompanhar o Índice Nacional de Reajuste do Salário Mínimo para os servidores, e também busca fazer estudos para estimular empresas a se estabelecerem no município com programas de incentivos fiscais, abatendo os impostos. Com essa diminuição de impostos, com o abatimento, além também dessas ações de economia, qual é o plano para incrementar a arrecadação própria do município, os impostos que são pagos para o município, para não ficar dependente de investimentos de outras esferas governamentais? O principal de tudo, Milena, é gestão. É o que a gente vai fazer, colocar as pessoas certas no lugar certo. Essa é a primeira coisa. Segundo, é a economia que a gente vai fazer, né? O diálogo que a gente vai fazer. E vou te fazer um exemplo, por exemplo, das estradas rurais. As estradas rurais é feito um serviço muito mal feito. Feito um serviço para 30, 40 dias. Né? O pessoal passa a patrola, em vez de jogar uma pedra, passar um rolo compactador, eles fazem um serviço para agradar aquele momento. Né? Dali 30 dias vem a primeira chuva e o trabalho está todo perdido. Então isso é economia. Nós vamos colocar em todos os veículos da prefeitura, sem exceção, inclusive os veículos que ficam à disposição do gabinete do prefeito, vamos colocar rastreador em todos os veículos. Ou seja, a partir do dia 1º, o carro da prefeitura vai ser usado para serviço da prefeitura, não vai poder ser usado particular. Eu, por exemplo, moro no interior, eu moro a 10 quilômetros da cidade. Eu tenho que usar para o deslocamento o meu carro particular e não o carro da prefeitura. Então o meu carro, que hoje é usado pelo prefeito, vai ficar lá na secretaria, no gabinete, à disposição de todos. Não vai ser um carro específico do prefeito. Isso é gestão. Eu tenho na minha empresa rastreador de veículos e com o rastreador você sabe exatamente onde o carro está, se o carro está ligado ou desligado, se está trabalhando ou se não está. Então, a gente vai fazer uma gestão completa, vamos tratar a prefeitura como se fosse uma empresa. Recursos são importantes. A questão nós temos que gerar mais, a partir do momento que você gera mais emprego, mais renda, você aumenta o imposto, porque são casas que são construídas, é IPTU, novos IPTUs que vão entrar, é mais pessoas comprando veículos, é mais IPVA que vai entrar. Nós temos que criar alguma lei de incentivo ao emprego, ao primeiro emprego, aos jovens, também para as pessoas de mais idade, também criar algum incentivo, né, seja no IPTU, ou seja algum imposto que a gente possa diminuir para as empresas. Nós temos que fortalecer principalmente as pequenas e médias empresas. Hoje a gente tem empresa que às vezes tem um funcionário, às vezes tem empresa que tem 2 funcionários. A gente quer criar no parque, lá no Distrito Industrial, uma célula, um barracão, onde a gente pretende fazer lá 8 ou 10 divisões, colocar várias empresas lá que estão iniciando, né, com uma secretária. Lógico que eles que vão pagar a secretária, eles vão pagar, né, o espaço deles. A gente vai procurar ceder até de graça esse espaço por um período de 5 anos ou de 8 anos, para que eles possam crescer e se desenvolver. A partir do crescimento deles, eles vão para outro local e dão espaço para alguém. Vamos fortalecer o turismo entra muito recurso através do turismo, porque são prestações de serviço, né? São restaurantes, nós temos as capelinhas de Vieiras que podem ser explorado, nós temos a colônia Vitumarsum, que já é um sucesso lá em Palmeira. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer, mas se você não teve, vá lá, vale a pena. Né? Nós vamos sentar com a comunidade e ver até onde que a gente pode investir, porque às vezes a comunidade não quer se expandir, né? É uma comunidade de moradores lá dentro, mas nós temos muitos projetos para lá. Nós temos na colônia Quero a Facelpa, que tem ali cachoeiras, tem um espaço que todo domingo o pessoal vai lá, só que hoje não tem lixeira, hoje não tem um espaço para a pessoa comer, né? Então a gente quer criar um espaço através de uma terceirização de um espaço para alguém montar um restaurante, para que essa pessoa fique responsável pela limpeza do rio, para que fique responsável para a manutenção dos banheiros. Nós temos que dar oportunidade às pessoas que vão visitar os nossos locais para que elas venham, gastem um pouco de dinheiro e isso vai gerar recursos para o município. Ainda relacionado a essa questão da arrecadação,
Uma das entidades que nós entramos em contato pedindo que enviassem perguntas aos candidatos foi a Associação Comercial e Empresarial de Palmeira. Eles optaram por não enviar a pergunta em vídeo, mas enviaram algumas sugestões de demandas da cidade que eles gostariam de ver respondidas. Uma delas, eles citam que há um aumento no número de vendedores ambulantes em Palmeira vindos de fora e que os comerciantes da cidade sofrem com isso, pois eles recolhem os impostos e os ambulantes vendem sem nota fiscal sem haver uma arrecadação. Qual é o seu plano, qual é o seu projeto para resolver essa situação, para regularizar esses vendedores? Milena, eu semana passada tive uma conversa com a Associação Comercial, nós conversamos bastante sobre isso e nós não podemos de jeito nenhum deixar de atender os nossos comerciantes. O que eles nos pedirem dentro da lei nós vamos fazer. Eu lembro quando eu era vereador, a gente criou uma lei, às vezes a gente fica assim, nós não podemos proibir as pessoas de virem na cidade e vender, mas eles têm que estar legalizados, né? Antigamente, esses ambulantes, eles iam lá, se instalavam num ponto e começavam a vender e a prefeitura tinha que ir lá para recolher a taxa. Não. Nós temos que deixar bem claro para esses ambulantes que a primeira coisa que eles têm que fazer, se eles querem vender na cidade, eles têm que ir lá na prefeitura, fazer o cadastro, mostrar que eles estão regular, que eles têm nota, né, dentro da lei e que eles possam fazer. Nós temos que privilegiar o comércio local. Para mim não interessa quem está lá. Nós vamos cumprir a lei. Eu acho que os ambulantes têm direito desde que estejam dentro da lei. Se não tiverem, nós vamos ter uma fiscalização pesada, nós vamos atender o pedido da nossa comunidade. Nós precisamos fortalecer o comércio local e é isso que a gente vai fazer. Relacionado ao comércio local, uma das suas propostas no plano de governo é criar um assento junto à administração municipal para a associação comercial. De que forma isso funcionaria? Como integrar essa entidade privada dentro da administração pública? Na verdade, não seria você dar nenhum cargo para ninguém, mas é dar liberdade para eles poderem participar das nossas reuniões, para eles poderem trazer ideias, né, para eles trazerem soluções e que a prefeitura junto, eu faço parte da associação comercial já há mais de 20 e poucos anos, nunca participei da diretoria, mas a minha empresa faz parte da associação comercial. E todas as associações, seja ela do comércio, seja ela voltada ao campo, seja ela voltada a qualquer setor, nós temos que escutar. Né? A gente tem lá o pessoal que faz a parte de trânsito, nós temos o pessoal da saúde. Não adianta você ter os conselhos e não escutar os conselhos. Né? São pessoas voluntárias que estão lá dedicando uma parte do seu tempo para poder achar algumas soluções. Então nós temos que ouvir elas, nós temos que discutir e o que eu quero na prefeitura é transparência. É abrir um espaço para que todas possam participar de uma forma democrática e justa. Esse é o nosso maior fomento dentro da prefeitura, é diálogo e poder escutar as pessoas. E como seria aberto esse espaço? Ele seria específico? Seriam realizadas reuniões mensais, semanais com essas entidades ou elas teriam a liberdade de participar de todas as reuniões de secretariado, por exemplo? Milena, todas as nossas reuniões com nossos secretários vão ser abertas à população, inclusive ao vivo vai ser transmitida pelo site da prefeitura. Isso chama-se transparência. Nós não podemos se fechar numa sala de 4 paredes e resolver os problemas internos. Então a gente vai dar liberdade. A gente sabe, né? Eu fui vereador vários anos, a gente fazia audiência pública, a gente fazia tudo e a participação era muito pequena. As pessoas saíam 6h30, 7 horas de casa para ir numa sessão de Câmara, ninguém vai. São uma pessoa, 2 pessoas que participavam. Quando a gente abre para as pessoas ao vivo pela internet, para elas poderem fazer pergunta, para elas poderem discutir, aí sim você é transparente. Não adianta você vir aqui dizer que vai fazer uma administração transparente, você tem que mostrar como vai fazer. E isso nós vamos fazer. As nossas reuniões vão ser abertas. Outra coisa que a gente pretende fazer é um compromisso meu e do Major Schulli. Toda terça-feira, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, eu ou o vice-prefeito Major Schulli vamos estar no nosso gabinete à disposição de todas as pessoas da cidade e do interior para escutar deles sugestões, opiniões, críticas. E tem mais uma coisa, quem for na prefeitura falar com a gente, não vai esperar na sala de espera, Milena, vai esperar dentro do nosso gabinete, porque eu já fui visitar lá o gabinete novo, é um gabinete amplo,
e as pessoas vão ficar lá dentro, para elas poderem saber o que nós estamos dialogando com os outros. Isso é transparência. Então as pessoas que forem lá, nós inclusive até a gente brinca, né? Nós não vamos parar nem para o almoço. Se tiver pessoa para atender, nós vamos pedir uma marmita e vamos comer lá, porque a gente tem que atender a população. Né? Tem muito candidato aí dizendo, né, que eu sou antipático, que eu não converso com as pessoas. Isso, as pessoas que me conhecem sabem que não é verdade. Né? Então a gente vai estar aberto a atender a comunidade. É lógico, Milena, que você não pode, de repente, ficar de segunda a sexta-feira só atendendo a população, né? Porque são muitas demandas que eles têm. Mas você abrindo um dia, praticamente aí 12 horas, quase 10 horas de conversa, acho que você vai conseguir atender bastante gente e nós vamos resolver. O meu papel sempre foi assim, eu sou muito parecido com o meu tio que foi prefeito, que é o Titão. O que for viável e possível, a gente vai dizer que vai fazer. O que não for viável, a gente vai dizer né, para a pessoa, olha, isso nós não podemos fazer. Porque a pessoa não pode sair de lá dizendo assim, passe amanhã, passe semana que vem. Né? Eu tenho visitado o interior aí e tem gente que está esperando pedra, por exemplo, há 4 anos. Se prometeu, cumpra. Entendeu? É fácil de cumprir as coisas. O nosso município é grande, tem muita estrada, tem, mas é possível sim atender a todos. Falando agora em agricultura, no ano passado o agronegócio representou 45% de toda a economia da cidade, de acordo com o valor adicionado, que é um dos indicadores que compõem o PIB. O candidato cita a criação de políticas públicas que facilitem o desenvolvimento rural inclusivo e sustentável, implementando ações conjuntas com atores do setor privado. Quais seriam esses tipos de ações em conjunto com o setor privado? Então vamos lá. Nós temos dentro do município a agricultura familiar, os pequenos agricultores, os médios e os grandes. Os grandes produtores, eles sobrevivem sozinhos, mas eles precisam de estrada para desafogar e para transportar a sua safra. Os produtores médios, pequenos e o agricultor familiar, eles precisam do apoio da prefeitura. E nós vamos fazer, através de diálogos com o sindicato rural, né, com uma outra associação que também presta serviço aos pequenos produtores, diálogo, né, transparência. Nós temos no nosso município vários produtos que são produzidos, como o vinho, a uva, queijo, bolachas, hortaliças, e a gente tem que desburocratizar. Né? É muita burocracia para que o produtor possa comercializar o seu produto. Então, o produtor, o pequeno, o médio produtor, eles sabem produzir. A prefeitura tem que fazer o quê? Entrar com projetos para iniciar esse processo, indicar alguns produtos para eles produzirem e depois ajudar na escoação desse produto, para que esses produtos sejam vendidos com valor agregado, principalmente. Porque tem muitos produtos que você, né, por exemplo, vamos falar num produto básico que é a uva, por exemplo. Nós temos que falar para o produtor para ele não vender a uva, e sim para ele poder industrializar a uva de uma forma dinâmica, de uma forma dentro da lei, que ele possa, né, exercer todos esses projetos, as obrigações que tem, e ele poder ter um espaço para ele vender no comércio local e poder vender até fora, porque nós temos alguns produtos que só tem o SIM, né, que é o selo municipal. Nós temos que criar o selo estadual para poder esses produtos saírem de Palmeira e atingir outros mercados. Falando agora em segurança pública, uma das propostas... Milena, se eu puder só falar um pouquinho mais da questão da agricultura com relação às estradas rurais, não te interrompendo, mas só para finalizar, nós temos um projeto muito arrojado para o interior. Hoje, a gente vê a dificuldade que os pequenos e médios produtores têm, principalmente com as estradas rurais e da porteira para dentro, né? Porque até alguns anos atrás, a prefeitura não poderia fazer nenhum serviço da porteira para dentro. Hoje existe um projeto chamado Porteira Dentro, onde a prefeitura pode, né, mediante todos os cumprimentos legais, fazer esse serviço da porteira para dentro do produtor, ou seja, abrir um buraco de silo, jogar uma pedra na estrada interna, fazer uma terraplanagem. O que nós vamos fazer? Todas as comunidades de Palmeira nós vamos comprar uma plaina, tá? Porque no interior vários produtores têm trator e às vezes precisam de um servicinho pequeno para arrumar uma estrada, né? E aí tem que ficar esperando a patrola, e a patrola nunca chega. Então, ou quando chega, tem que pagar.
entendeu? Então a gente vai, todas as comunidades nós vamos comprar uma plana e vamos deixar aos cuidados da Associação de Moradores. Todas as comunidades do interior, lógico que nós não vamos conseguir implantar já no primeiro, segundo mês, a gente vai comprar uma retroescavadeira para deixar nas comunidades, porque a retroescavadeira faz serviços de diversas maneiras, né? Desde de desentupir um bueiro, limpar um bueiro, cortar um pedaço de solo para a pessoa construir uma casa, construir um barracão. A retroescavadeira faz assim milagres dentro da propriedade. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar essa patrola, essa retroescavadeira, vamos deixar nas comunidades e vamos eleger, a comunidade vai eleger alguma pessoa que tenha feito um curso, né, se não fez, ele vai fazer o curso para ele poder ficar na comunidade atendendo as propriedades e não esperando que a retroescavadeira da prefeitura vá lá fazer. Nós vamos fazer um convênio com a Associação dos Moradores do Interior, onde a prefeitura vai pagar os serviços, né? Vai pagar o motorista, vai ajudar com combustível, vai poder ajudar tudo, aí nós vamos ter que depender tudo da questão financeira, mas a nossa ideia é que as retroescavadeiras fiquem nas propriedades por um bom tempo, aliás, por todo o tempo, ajudando todos os produtores. Isso é o que mais o produtor pede, isso aí vai ser inovador e vai ser fantástico para poder atender todas as demandas da cidade. Dentro dessa ideia da prefeitura comprar o equipamento e deixar a gestão do equipamento a cargo da Associação de Moradores, seria a Associação de Moradores que determinaria quais propriedades receberiam os serviços por ordem, ou a prefeitura deve intervir para garantir também que todas as propriedades recebam os serviços? Não, com certeza, Milena, a prefeitura tem que participar disso, a comunidade vai participar, todo mundo tem que ser atendido, não é só o meu eleitor que vai ser atendido, todos os munícipes vão ser atendidos. Tem que ser uma forma organizada, né, que possa ser atendido todo mundo. Porque hoje o que acontece? Muitas vezes a máquina, que é a reto que fica na prefeitura, ela chega lá na propriedade do interior às 9 horas da manhã, às 11 horas, 11 e pouco, tem que parar para almoçar. Aí eles voltam 1 hora, 1 e pouco, às 3 horas eles têm que parar para ir embora. Então eles acabam trabalhando 4, 5 horas. E se você tiver alguém da comunidade que vai pegar a máquina e vai trabalhar, ela vai trabalhar um período bem maior e vai produzir muito mais. O que a gente faz em 4 anos, nós vamos fazer em 6 meses. Entendeu? Então isso é gestão, né? Isso é uma dinâmica que a gente vai fazer. Vai ter dificuldade? Lógico que vai, né? Mas nós vamos buscar recurso, nós vamos conversar com as pessoas. Todas as comunidades do interior têm alguém que sabe mexer, né, em trator, que sabe mexer em retroescavadeira. O que você vai ter que pegar, às vezes, alguma pessoa fazer um curso mais técnico para ela poder aprender um pouco melhor e ela vai poder receber o salário. Isso aí vai gerar emprego, porque, né, a gente vai contratar essa pessoa para ela poder trabalhar lá no interior. E nós vamos resolver 90% a 100% do problema do interior, que aí a prefeitura vai ter os caminhões para levar pedra, né, para colocar nas estradas, essa retroescavadeira vai poder espalhar e lógico que a patrola vai estar lá para fazer os serviços mais pesados, né, os serviços principais. Falando agora em segurança pública, entre as propostas do candidato está a criação da Guarda Municipal e também a construção de um prédio próprio que servirá de quartel para a Polícia Militar em Palmeira. Isso seria feito buscando esse recurso junto ao governo estadual ou então aplicando recursos próprios. Por que aplicar recursos próprios da prefeitura na polícia, que é uma responsabilidade do Estado? Milena, na verdade, a Guarda Municipal, a gente colocou até no nosso plano de governo, mas é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Primeiro, que a Guarda Municipal ela foi criada para cuidar dos bens públicos. Tá? Então, a Guarda Municipal ela não pode exercer o mesmo papel que a Polícia Militar faz. Então, fazem 7 eleições que eu tenho participado na cidade e todos os prefeitos, sem exceção, prometem a Guarda Municipal e nenhum fez. E vou te dizer mais, nenhum vai fazer. Porque a Guarda Municipal, o custo é muito alto para a prefeitura, tem que ter uma demanda de pessoas treinadas e capacitadas, e isso a gente não tem dentro do município. As guardas municipais geralmente são instaladas em municípios com mais de 50 mil habitantes, Palmeira tem 35. Né? O que nós vamos fazer para aumentar a segurança? Porque a Guarda Municipal, para o eleitor, para o munícipe que mora, ele soa como segurança, correto?
E a Guarda Municipal não vai dar essa segurança. Candidato, o senhor citou que nenhum prefeito nunca fez e nem vai fazer a Guarda Municipal. Mas por que no seu plano de governo é citada a criação da Guarda Municipal? Porque dentro do nosso grupo a gente tem que aceitar opiniões de todos. E a gente colocou porque é um sonho. Eu acho que seria ótimo se fizesse, mas a inviabilização de construir a Guarda Municipal atualmente, ela é dificultosa. Então a gente colocou, né? Porque você sabe que o pessoal vai lá e diz, mas ele não vai criar a Guarda Municipal. A gente vai ter dificuldade. Qualquer prefeito vai ter dificuldade. O que nós vamos fazer, inclusive eu conversei esses dias com o prefeito de Campo Largo, com o Marcelo, eles implantaram lá em Campo Largo, não sei se aqui em Ponta Grossa já tem, que é uma parceria com a Guarda, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, a Polícia Civil, onde se instalam câmaras, principalmente nas entradas e saídas da cidade, e também algumas internamente, são câmaras inteligentes, que quando elas filmam a placa do veículo, aquela informação vem para os computadores e aciona as polícias quando é um carro roubado ou alguma coisa. Então, esse tipo de segurança inteligente nós vamos ampliar no município. Isso aí vai dar muito mais segurança do que a própria Guarda Municipal, que a função da Guarda Municipal é cuidar dos bens públicos. Então, é cuidar de uma praça, é cuidar do prédio da prefeitura, né? A Guarda Municipal não vai fazer o serviço de segurança. Vai inibir um pouco? Talvez. Mas para você, por exemplo, colocar guardas municipais armados, tem uma legislação muito grande, que eu não sou dessa parte, o meu vice é o Major Schulli, ele fala muito nisso, que assim, é praticamente inviável, né, de montar a Guarda Municipal, mas nós vamos trabalhar muito pesado na segurança. Qual é a outra coisa? Mas será trabalhado para criar a Guarda Municipal ou não? Não. Inicialmente não. A gente tem no projeto, eu acho que é uma boa, mas eu acredito que não seja possível agora nesses primeiros 4 anos de governo. Mas ele está no projeto. Candidato, só dentro ainda dessa linha de pensamento para a gente não fugir. Considerando que no seu plano de governo cita a criação da Guarda Municipal e aqui na entrevista o candidato citou que não deve criar a Guarda Municipal, há outros projetos que também estão no plano de governo que não têm a intenção de ser executados? Milena, tem muita coisa. O plano de governo ele é muito bonito, né? Qualquer plano de governo que você faz, você coloca para tentar atender todo mundo. Mas todo mundo sabe que é inviável você cumprir 100% do que está no plano. Então é lógico que tem coisa no plano que a gente não vai conseguir fazer, né? Isso é uma utopia a gente chegar aqui e dizer que tudo que está no plano a gente vai fazer. O que a gente tem que fazer é tratar a base, tratar a causa. Porque a questão da segurança pública, você tem que trabalhar as escolas, né? Você tem que trabalhar as pessoas. Esse é o problema, porque você só constrói um bandido, um assaltante, se você não tratar lá na base. Então a gente tem que dar suporte familiar, nós temos que ter uma assistência social muito atuante no município. A gente tem que criar projetos de futebol, de handebol, de vôlei, de basquete, de dança, de balé, de música, entendeu? Isso, fortalecer as igrejas, fortalecer as entidades, para que elas possam tirar essas pessoas, né, que podem lá na frente ter esse problema e poder trazer para cá. Isso a gente vai fazer, trabalhar a base, trabalhar a causa. Não adianta você trabalhar a consequência, você prender o bandido. Você tem que evitar que essa pessoa seja um assaltante e não prender o assaltante. As nossas cadeias estão abarrotadas de gente. E lá dentro da cadeia, a pessoa não vai melhorar, ela só vai piorar. Então nós temos que criar sistemas para a gente tratar a causa e não a consequência. A gente está chegando na reta final da nossa entrevista. Queria questionar o candidato sobre um tema mais geral, então justamente essa questão do plano de governo. Considerando o plano de governo do candidato é um dos mais compridos que tem, que é 59 páginas, é o maior plano de governo entre os candidatos à Prefeitura de Palmeira nesse ano. O candidato citou que nem todas as propostas que estão lá devem ser cumpridas, inclusive usou a palavra utópicas. Quais seriam as propostas que não seriam a prioridade do candidato, que o candidato cita no plano de governo, mas não seriam a prioridade? Eu não tenho nenhuma específica para te responder. A gente tem que colocar no plano de governo praticamente tudo que a gente pretende fazer, né? Com transparência é impossível você cumprir tudo que está no plano, mas muitas coisas você pode começar. De repente, a Guarda Municipal você coloca no plano e você pode começar a construir
né, num futuro próximo, a construção da Guarda Municipal. Mas você não vai conseguir fazer a Guarda Municipal. O custo é muito alto. Você tem que ter quantas pessoas trabalhando, tem um salário, né, se não me engano, em torno de R$3.000, R$4.000 por guarda municipal. E se você fizer uma conta, não fecha. Então, está no plano de governo porque nós queremos começar a trabalhar um projeto para daqui 2, 3 anos, ou quem sabe no final, a gente começar a criar essa possibilidade eu acho importante ter, mas eu acho que no nosso começo de governo ela é inviável, porque não tem recurso e você não vai conseguir cumprir, né? Nós vamos enxugar a máquina e nós somos o único candidato que no plano de governo tem de diminuir as secretarias, de diminuir os cargos em comissões. Então nós vamos enxugar, mas a Guarda Municipal, o custo dela é muito alto, a gente já consultou outros prefeitos e elas não funcionam de acordo com o sonho nosso, que é a segurança pública, né? A gente fala em Guarda Municipal como segurança pública e a Guarda Municipal ela não traz essa garantia de segurança pública, e sim para a segurança dos bens públicos. O plano de governo é uma espécie de ter as promessas do candidato documentadas em um documento, o próprio plano de governo. Como o eleitor pode saber quais são as propostas que contém no plano de governo do candidato que devem ser viabilizadas até o final do mandato? De que forma ele pode diferenciar? Acompanhando o nosso trabalho, acompanhando o nosso passado, né, as nossas promessas que a gente fez quando era vereador, tudo que a gente vem cumprindo. A gente é um empresário e eu dentro da minha empresa, eu por exemplo agora estou fazendo o planejamento para 2021 e eu coloquei no nosso planejamento muitas coisas que a gente pretende fazer, mas nem todas serão possíveis, entendeu? Então isso é planejamento. Agora o ruim é você não ter planejado, né? Ou, e que nem eu te falei, nós tínhamos um projeto dentro do esporte que era um pouquinho menor. E a gente, com conversa com pessoas ligadas ao esporte, a gente deu uma ampliada nesse projeto, que é viável fazer. Não é que você tenha um plano de governo, porque isso funciona assim todos. Você tem lá no plano de governo e se você for pegar o final dos 4 anos de cada governante, seja prefeito, seja governador, você vai ver que 40%, 50% das coisas que estão ali não se executaram. Ou por falta de recurso, ou por falta de planejamento, ou por não ser prioridade. Por exemplo, a nossa prioridade hoje é saúde. Nós temos que resolver o problema da saúde urgente em Palmeira, entendeu? Então, a nossa segurança, ela tá boa? Não tá, né? Tem muita coisa, mas o que a gente pode fazer? O nosso candidato a vice, ele tem uma ligação muito forte com a polícia, né? Com a polícia militar. E nós precisamos trazer mais policiais militares para Palmeira, mais veículos para Palmeira, para fazer a circulação não só na cidade como no interior. Isso dá segurança. O apoio do governo e do estado para trazer mais policiais. Eu sou um eleitor do governador Ratinho, acho que ele está fazendo um excelente governo e nós temos abertura com ele. Porque o governador, ele é governador do Paraná, ele não é governador dos prefeitos do partido dele. Ele atende todo mundo, a gente sabe, a gente acompanha. Então, a gente tem as portas abertas, a gente vai atrás. O Major Schulli tem uma entrada muito grande nessa questão de segurança e ele vai atrás de mais policiais, mais veículos para a gente dar a segurança que a cidade de Palmeira merece. Candidato, agora eu abro os 3 minutos para as suas considerações finais e também para o senhor declarar porque acha que deve ser o próximo prefeito de Palmeira. Milena, primeiro eu queria agradecer o espaço de vocês, né, essa transparência que vocês fazem, né, de abrir as perguntas para as entidades de Palmeira. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante essa 1 hora e que vão nos acompanhar, né, depois assistindo a essa live, a esse vídeo. Dizer para vocês que nós, como gestores da cidade de Palmeira, não vamos admitir de forma nenhuma corrupção dentro do nosso governo. Isso tem que acabar no Brasil. A gente tem visto muitas coisas em plena pandemia, né, prefeituras gastando dinheiro absurdos, gastando muito mais do que pode, e isso não vai acontecer. Porque eu tenho 33 anos de experiência em gestão de negócios e a gente vai tratar a prefeitura como uma empresa. Nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos dialogar, nós vamos escutar as pessoas. Os funcionários públicos hoje que trabalham nos cargos efetivos, eles conhecem muito da realidade do dia a dia
da saúde, da educação, e nós vamos escutar as pessoas. Com relação a salários de funcionários, tudo que tiver dentro da lei e que tiver recursos, porque vocês vão estar participando, os livros vão estar abertos para a comunidade e para os funcionários saber o que a prefeitura gasta, o que a prefeitura faz. Então, eu quero ser o prefeito da cidade porque eu quero chegar daqui 4 anos e ver a cidade melhor, mais desenvolvida, com mais turismo, com mais empresas, né? Vir aqui falar é muito fácil, Milena. O difícil é você estar lá no dia a dia, trabalhando, conversando com as pessoas. Mas eu tenho muita vontade, eu sempre fui de acordar cedo, dormir tarde, adoro trabalhar. A minha família mesmo às vezes cobra que no final de semana eu levo coisa para casa para trabalhar e acabo não dando a atenção que eles merecem. Mas é que eu gosto de trabalhar. Eu vivo do trabalho, eu vivo da minha família. Eu tenho uma história de família, eu tenho uma história da minha empresa. Já passaram muitos funcionários lá pela minha empresa. Hoje nós temos em torno de quase 20 colaboradores dentro da empresa. A grande maioria deles trabalha há mais de 8, 9, 10 anos. Eu tenho um funcionário de 18 anos que trabalha comigo. Todos os nossos ex-funcionários são meus amigos, são clientes da loja. Então isso mostra que a gente tem um diálogo, que a gente conversa com as pessoas, que a gente respeita as pessoas. A gente gera emprego na cidade. Eu tenho pessoas que trabalham com nós na agricultura. Eu moro lá no interior, funcionários que estão comigo há 10, 12 anos. Então, eu tenho esse compromisso com você, eleitor palmeirense. Se você vier com a gente, venha na onda do 25, venha para a mudança, porque eu sou o único candidato da mudança. Vocês sabem o nosso compromisso com a cidade, com os empresários, com a população mais carente. Nós vamos trabalhar... Candidato, finalizaram os seus 3 minutos. Obrigado. Agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em conversar conosco. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível no nosso Facebook, no portal DC+, e será inserida no nosso canal do YouTube. Até a próxima!